Olá, ativadas do reino, sejam bem-vindas a mais um dia da nossa jornada, a alegria do amanhecer. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. O tema de hoje é Isso Não Combina Comigo. Hoje é o dia 9 de 40 dias da nossa jornada, a alegria do amanhecer. Sejam bem-vindas. O autor usou o texto bíblico Lucas 1, 26 a 38. Hoje o nosso texto bíblico é Lucas 1, 26 a 38. Sejam bem-vindas. Vamos começar? O tema de hoje é Isso não combina com você. Isso não combina comigo. Isso não combina comigo. Por mais criativos e visionários que sejamos, a tendência da maioria das pessoas é sempre vislumbrar uma realidade próxima à sua. Eu me lembro de quando era pequeno, a toda vez que me perguntavam o que queria ser quando crescesse. Eu dizia que gostaria de trabalhar em uma empresa de fundição muito famosa em minha cidade. O que me fez sonhar com o trabalho naquela companhia eram os homens que perambulavam pela cidade vestindo um macacão azul, que eu achava simplesmente incrível. Pode parecer bobo, mas naquela época a minha aspiração estava limitada àquilo que eu conhecia e podia ver. Bom dia, seja bem-vinda, Deia! O tema de hoje é Isso Não Combina Comigo. Conforme fui crescendo e amadurecendo, as respostas foram mudando. Eu quis ser bombeiro, piloto de avião, advogado, e a lista continuou ao mesmo passo que as mudanças aconteciam. Hoje vivo algo que nunca tinha sonhado, e quando penso nisso, percebo o quanto a realidade divina é completamente diferente da nossa. É por isso que quando Deus nos apresenta os seus planos e propósitos para a nossa vida, a primeira reação é constatarmos o quão incompatível eles são conosco. Não pode ser, isso não combina comigo, é totalmente incompatível. Então, o autor nos relata aqui que quando ele era pequeno, ele queria trabalhar em uma empresa grande da sua cidade, porque o uniforme daqueles homens chamavam a atenção dele, ele achava bonito e ele se interessou pelaquela empresa através do uniforme, dos trabalhadores. Só que de acordo com que ele ia crescendo, ele ia modificando, desejando outras profissões, advogado, ser piloto, e assim também é nós, em nossas vidas. Quantos de nós tivemos sonhos de ser coisas que hoje passa longe, daquelas vontades, daqueles sonhos, daquele instante. Quando pequena eu queria ser modelo, quando pequena eu queria ser médica, e de acordo que a gente vai crescendo, não só as vontades, mas a nossa realidade, muitas das vezes a gente começa a se questionar, e se achando, impossível. Só que Deus sabe qual será a nossa, não só profissão, mas o que Ele quer nos usar no propósito dele. E muitas das vezes nós nos achamos pequenos, incapazes, insuficientes, porque nós não temos talvez uma boa aparência, talvez uma dicção, que vai conquistar outras pessoas, talvez não tem habilidades ou estudo que poderia alcançar mais pessoas, ou conquistar
novos lugares, novas posições. Só que não é isso que Deus vem, né, atrás. Ele não quer isso, ele já projetou a minha vida, a sua vida, e quando ele dá, ele sabe que conseguiremos. Haverá dificuldades? Sim. Só que temos que crer, né? Temos que crer que ele nos colocará em uma posição conforme a vontade dele, né? Contudo, acho muito interessante a atitude de Maria diante da notícia que daria luz ao Messias. Em Lucas 1, sempre me impressiono ao ler essa passagem. Quando o anjo Gabriel entrou na casa daquela menina, aos olhos da sociedade naquela época, ela era como outra qualquer. Inexperiente, solteira, jovem, desprezada, virgem, comum e com tantas outras aparentes desaprovações e falta de capacitação. Porém, a Bíblia nos conta que o que era ordinário para o mundo foi transformado em uma realidade extraordinária e sobrenatural. Depois da visita daquele anjo, a vida de Maria jamais foi a mesma. E apesar de seu claro espanto e perturbação com aquela notícia, ela simplesmente respondeu: "Sou serva do Senhor, que acontece comigo conforme a tua palavra." Lucas 1:38, né? Então, o que aconteceu? Maria, aos olhos da sociedade, ela era uma improvável, era uma moça qualquer, né? Humilde, simples. Então, aos olhos da sociedade, jamais ela poderia receber no ventre dela o Messias, porque as pessoas julgam, né? Julgam não ter pessoas competentes ou acham que deve ser outra pessoa até. Não, eu que deveria estar no lugar de Maria, não Maria. Não, eu que oro, eu que busco, eu que sou santa. Então, muitas das vezes, nós escutamos essas vozes da sociedade e por escutar de ser tão incapaz, nós não achamos dignas, né, de assumir uma posição ao qual o Senhor nos coloca. Merecemos? Não, nós não merecemos nada, nós não somos merecedores de nada. Mas a graça dele nos alcançou, né? O amor dele, a misericórdia dele nos alcançou. E por nos alcançar, o que nós devemos só é confiar e dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Aquela nova realidade divina era completamente incompatível com a que Maria vivia. Ela não combinava com a vida que aquela menina tinha. Os planos e propósitos de Deus para nós nunca caberão em nossa lógica ou se limitarão à nossa capacidade. É por isso que precisamos dele para cumprir o que ele tem para nós. Entretanto, por melhor, maior e mais lindo que sejam esses propósitos, tudo depende da forma como responderemos a Deus quando ele nos apresentar a sua realidade. Podemos, obviamente, lamentar as nossas falhas e falta de capacitação para realizar o que ele nos propôs, ou podemos ser como Maria, que mesmo diante de tantas limitações pessoais e externas, confiou que aquele que a chamava também a prepararia para o chamado. Então, a questão toda foi essa. A Maria, ela confiou plenamente no Criador, sabendo que ele a capacitaria e proveria, né, todo o sustento e o percurso, porque ela estava noiva, né, do José. Aquilo iria defamar a imagem dela ao ponto até de ser rejeitada. Porém, quando a gente cumpre a vontade do Senhor, a gente aceita, né? A gente está disponível, Deus alinha, Deus vai colocando passo a passo, onde a gente não pode pensar lá no fim,
mas a gente tem que pensar no próximo passo. Próximo passo, dei. E Deus vai provendo o próximo e o próximo até se cumprir o que Ele realmente deseja em nossas vidas. Vou contar algo aqui. Quando eu estava um período em Portugal trabalhando, eu trabalhava em serviços gerais, limpando, né, uma loja. E de lá eu ia para outro percurso, para um restaurante, né, como auxiliar de cozinha. E ao trabalhar, né, limpando essa loja, a encarregada pega e me faz o convite. Nossa, você não tem vontade de trabalhar aqui como vendedora? E aquilo para mim era impossível, porque além de eu ser imigrante, de eu ainda não estar, né, legalizada, de eu estar ali muito abaixo, né, do cargo que ela estava me questionando, por mais que o coração, né, estava ali alegre, contente, mas eu achava incapaz. E aí o que eu fiz? Eu questionei ela, o que é preciso? Eu gostaria, mas o que é preciso? Então, muitas das vezes a gente não vai se sentir capaz por coisas pequenas que sejam, né, Ná? O que é ser uma vendedora, né? Mas naquele momento, para mim, era algo ali sobrenatural, porque eu era uma imigrante, estava na limpeza, onde a realidade dos imigrantes ali, a maioria é essa. Então eu achava aquilo ali algo assim como se fosse impossível, né? E nisso, como eu me dispus, né, a aceitar, como eu estive ali disponível, as coisas foram se alinhando, se organizando. Então é assim, nós precisamos estar disponíveis também. Devemos estar abertos, devemos estar em prontidão, porque o que nós achamos impossível, para Deus não é impossível, né? O que nossas forças, o que as nossas vontades não se achegam, Deus faz, né? Coisas extraordinárias, ao qual somos agraciados. Mesmo não merecendo, somos agraciados. E ali foi, eu não estava com visto na mão, mas estava no percurso. Logo em seguida, um mês depois, chegou o meu visto. A loja não precisava mais de vendedora naquela sessão, mas uma outra sessão, a Kids, precisava. E aí eu pude trabalhar ali, permaneci na limpeza, mas não na mesma loja, em outra loja, né? Porque por coisas, né, de escritório eu não poderia exercer a mesma função ali. E dali, a mesma encarregada que havia me convidado, houve outra oportunidade, ela me tirou do Kids e colocou em 100 horas, porém o tempo integral. E aí eu já fui me desfazendo, né, de outros trabalhos. Ao invés de ter 3 trabalhos, eu já tinha 2. Um na limpeza e depois o tempo integral como vendedora, a chegar a caixeira ajudante. Então, assim, quem somos nós, né? Quando Deus fala, quando Deus chama. Quem somos nós? Não somos nada, somos improváveis. Mas quando Ele chama, Ele nos capacita. Então, assim, é algo simples, né? Que para muitos não tem lógica, né? Mas para mim, na altura, foi muito grandioso. Porque você sai do oculto, né? Pra vir de frente, aprendendo novas habilidades, conhecendo novas pessoas, atendendo pessoas, sim, pessoas, mas de maneira diferente. E aí, o autor continua. O Senhor sempre projetará para nós algo que não combina conosco. E que bom, porque se fosse assim, seria fraco, finito, incapaz, pequeno e teria uma lista infinita de problemas. Tudo aquilo que Deus planeja para nós, na verdade,
combina com Ele. E é por isso que, perante os seus planos, sempre nos sentiremos insuficientes, inadequados, incompatíveis. Mas não tem problema, porque para Deus não há nada impossível. E é só isso que precisamos saber, que para Deus não há nada impossível, né? Faz sentido para você? Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós estamos ali, disponíveis para deixar Ele exercer, né? Quão maravilhosas bênçãos Ele tem em nossa vida, as coisas fluirão, né? E aquilo que nós achávamos incapaz, Ele nos capacita. Então nós temos que confiar, temos que estar disponíveis, temos que dizer todos os dias: eis-me aqui, Senhor, usa-me, porque Ele tem coisas maiores para nós. Vamos orar? Vamos orar. Oremos. Pai amado, Deus de amor, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom. A Sua misericórdia, a Sua bondade dura para sempre. Pai amado, que possamos estar disponíveis a Ti, que possamos nos relacionar todos os dias, que possamos nos relacionar ao ponto de sermos íntimos, de escutar a Tua voz, que é tão doce, suave, a Tua voz que é clara, que esse relacionamento tira todas as dúvidas, o medo que não provém de Ti. Que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Por mais que isso não combina comigo, mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me, pois sei que Tu tens coisas grandiosas para a minha vida, para a vida de cada uma ativada que aqui está. O que é improvável para muitos, para o Senhor não é, pois o Senhor já sabe, o Senhor já projetou a minha história, a história de cada uma que aqui está. O Senhor vai ligando os pontos e nós vamos encontrando o sentido de dizer: é isso, nossa, como eu não enxerguei, como eu não enxergava. De acordo que vamos aceitando e vamos dando o próximo passo que o Senhor nos autoriza, vamos compreendendo e vamos entendendo e cada vez mais glorificando como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Abençoe a minha família, o meu lar. Abençoe, Senhor, a família de cada uma ativada que aqui está. Supre todas as necessidades conforme a Tua vontade, ó Deus. Que cada uma ativada que esteja aqui tenha um dia extraordinário. Que possa acessar, Senhor, o que o Senhor projetou na vida de cada uma delas. Que possa estar disponível, ó Deus, para cumprir a Tua vontade, que é perfeita e agradável. Pois o Senhor sabe que somente em Ti conseguimos, somente em Ti, como improváveis, conseguimos alcançar o que o Senhor projetou. Somente em Ti conseguimos ter uma vida com sucesso, com liberdade, com plenitude verdadeira. Não é sobre coisas, mas sobre pessoas. Pessoas essas que estão aí sem saber da Tua verdade, sem saber quem são verdadeiramente. Ativa, ó Deus, cada uma de nós cada vez mais para falar o quão bom Tu és, quão maravilhoso é Te servir, Te sentir. Que as pessoas não só Te escutam, né? Não escutam falar de Ti, mas escutam a Tua voz, que se relaciona ao ponto de Te sentir verdadeiramente.
Obrigada por tudo, Senhor. Assim eu clamo e agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, né? Ativadas, amém. Que possamos, né, estar sensíveis à voz do Senhor. Que quando quando as pessoas disserem que nós não somos capazes, que possamos nos relacionar tanto com o nosso Criador a ponto de escutar. Vai porque eu te ordenei. Vai porque eu te capacito. Simplesmente vai. Que possamos estar sensíveis, né, à voz do Senhor. Que o Espírito Santo possa nos guiar a todo instante. Que possamos ter um dia aí extraordinário, né? Que possamos fazer. Porque não adianta só orarmos, mas temos que ter ação também, né? Um dia abençoado para cada uma de nós. Fique com Deus.